gente, tô aqui com a Bruna Verão, nossa nutricionista. Hoje a gente vai falar de um tema naquela mesma pegada de fatores de risco para o câncer. A gente vai falar do açúcar. Bora falar sobre isso, porque é um assunto que não esgota. Falar de açúcar e câncer é um negócio que está intimamente ligado. E gera muita polêmica, né? Muita polêmica. Assim, não é só pro câncer, né? A gente tem para outras doenças sempre. A gente tem que reduzir o açúcar, tem que reduzir o açúcar. Quando a gente fala em açúcar, é açúcar refinado ou são todos os açúcares? Todos os açúcares, todos. Não, vamos falar de açúcar tipo açúcar mascavo, demerara, orgânico e refinado. Não vamos falar dos outros que é tipo maltodestrina, frutose. Poderia até a gente... Porque hoje em dia, a indústria, ela tenta mascarar, né? Assim, na verdade, falar que não tem açúcar, mas colocar ele de um outro jeito. Por exemplo, muito se fala no xarope de glicose, xarope de frutose. É tudo açúcar. É tudo açúcar. Tudo é para adoçar o produto e no corpo vai gerar esses malefícios. O grande problema que eu acho se a gente tirou o açúcar do produto, o que eu coloquei no lugar para adoçar? Isso é uma pergunta que você sempre tem que se fazer. Porque se eu estou utilizando adoçantes, também é preocupante. Para manter o dulçor ou que as pessoas comprem... Porque não tem milagre, Porque não tem milagre, senão não ia ficar doce. Eles colocaram alguma outra coisa lá. E provavelmente é um aditivo, que é o edulcorante, que a gente conhece como adoçante. E os adoçantes são assim... A segurança que a gente tem é numa quantidade específica. Mas se eu tomo um refrigerante todo dia diet, eu como um chocolate diet, um negócio light, a quantidade foi tão grande ao final que você já passou e ele virou tóxico. Eu gostaria que vocês ficassem atentos na hora de reduzir o açúcar, mas o que eu coloquei? Eu acho que se eu gosto de alguma coisa e essa coisa precisa ser adoçada é porque eu não gosto. Então, se eu gosto de café e eu tenho que pôr açúcar, eu não gosto do café, provavelmente eu gosto do açúcar. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar nisso. Se eu tomo um chá, gosto de um chá, eu tenho que gostar dele sem o açúcar. Agora, se num suco de limão eu coloco um sachê de 5 gramas de açúcar, eu não vejo problema. O problema é quanto daquele suco ele tá tomando então, né, ao longo do dia. Porque tem pacientes que tomam um suco ao longo do dia de todos e colocam o açúcar. Aí ferrou. Aí é ruim. Então, assim, só pra gente amarrar um pouquinho esse assunto. Então, o açúcar realmente é um fator de risco pro câncer. É um fator de risco. O câncer, geralmente, ele altera o metabolismo da célula. Ele não deixa a glicose, que é um derivado do açúcar, entrar na célula e dar energia. Ele tira dessa rota e pega pra ele consumir. Por isso que a gente tem uma necessidade muito grande de comer coisas doces. Porque você não tá conseguindo nutrir a sua célula, entendeu? Por causa do câncer. É isso que ele faz. Só que se eu comer... E aí a célula acha, igual um diabetes tipo 2, que eu preciso de um açúcar muito rápido. E o que vem na nossa mente é alguma coisa que forneça muito rápido energia. Mas não necessariamente precisa. Se eu comer alguma coisa, um vegetal, uma fruta, um legume, eu vou estar nutrindo muito mais do que se eu comer isso. Só que a gente não manda na vontade, né? E a vontade é de comer um pudim de leite, uma bala, né? Um chocolate, exatamente, um biscoito, um bolo. Então é isso que a gente tem que se preocupar. Aí você me falou do açúcar refinado. O açúcar refinado é o pior de todos os açúcares, porque ele passa por um processo de refino e de branqueamento que libera substâncias tóxicas. Então, o ideal é que a gente fosse para um açúcar menos refinado, um demerara orgânico. Mas não é por isso também que você vai comer 1 quilo. 1 quilo igual de açúcar de coco. O queridinho agora. Gente, ele é rico em frutose. Se o paciente tem esteatose, ele não poderia tomar. Se ele tem ácido úrico, ele não poderia tomar o açúcar de coco. Então, igual agora os xilitol, o eritritol, e as pessoas estão comendo tudo com isso. Então, eu tenho um pouco de receio com esse negócio de moda. Lembra quando a sucralose foi lançada? A sucralose era ótima, agora falam mal da sucralose. Aí veio o stevia, agora o stevia é ruim. Uma coisa importante também é que todo aditivo adoçante, quando liberado num líquido quente, ele libera uma substância tóxica e cancerígena. Então, no café, no chá... O problema é esse negócio de coisa temperatura quente, né? A gente fala isso em todo uma vídeo. coisa importante, isso é importante. Então, café Altas e chá temperaturas sem mudam, nada. né? Muda a estrutura e principalmente de coisa que não é alimento também. O alimento já muda. Você imagina o que não é alimento, que é um aditivo, um adoçante, por exemplo. Entendi.
Então é com parcimônia. Quanto? No máximo 5 gramas de açúcar para aquela porção que você for comer. Agora, às vezes o alimento já tem açúcar, então eu não posso utilizar 5 gramas de açúcar. Vamos pensar em tomar suco de laranja sem açúcar, não, né, gente? Vamos chupar a laranja, comer o bagaço também. Mas e o açúcar dos alimentos? Assim, quantas laranjas eu posso comer por dia? Ideal, uma. Tá, e se eu for comer uma manga no mesmo dia? Pode comer. O ideal é que a gente coma de 3 a 5 frutas no dia e que essas frutas tenham cores diferentes, porque eu tô dando nutrientes uma maçã, diferentes. Uma manga, uma laranja, uma banana e uma uva. As cores... Gente, uma mão, pode comer tudo isso. Pode sim. Não pode comer tudo junto ao mesmo tempo. Então, mas quando você e fala... derramar leite condensado. Mas quando você fala em uva, você fala num cacho? Existem as porções dessas frutas. Em média, a uva são 8 bagos, 8 bolinhas. A manga, meia unidade. A banana, uma. A maçã, uma. Mais ou menos isso. Gente, bastante. É bastante. Dá pra comer bem. Dá. Óbvio que se você estiver emagrecendo, talvez 5 frutas não seja ideal. Talvez 3, né? E talvez as frutas que tenham menos calorias nessa hora ajudem. Mas isso é específico. É por isso que existe profissional, Exatamente. né? Existe nutricionista. Cálculo. Porque tem um cálculo pra se fazer. Porque as pessoas costumam, né, falar, ai, nutricionista é frescura. Não, ela vai cuidar de você individualmente, né? Porque você precisa naquele momento. Gente, então... Isso. Falamos hoje de um jeito diferente do açúcar, né? Exatamente. O açúcar, ele não está proibido, Não. mas na verdade a gente tem que saber muito bem lidar com ele, porque ele é um cara perigoso, né? Exatamente. E não é só o refinado, então. Não. Todos os açúcares os são outros. refinados. Eles são melhores, né? Se não for refinado, melhor. Mas também não adianta comer 1 quilo de açúcar por dia, mesmo que seja o melhor açúcar, né? Que seriam as frutas, por exemplo. Você não vai comer 5 mangas num dia, que você, né? Não é legal. Então é isso, gente. Obrigada, Bruna. Como sempre, foi bastante esclarecedor. A gente volta o mês que vem com a Bruna de novo. Curtam este vídeo, nos sigam nas redes sociais, que tá sempre aqui descrito aqui embaixo. E a gente se vê mês que vem. Brigadão. Beijo. Tchau, gente.